A gente está ouvindo bem. Tá ótimo. Boa tarde, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter acessado a sala. Meu nome é Beleza, boa Francisco tarde. Montemajori, moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos fazer uma apresentação um pouco mais rápida no início, mas para ter tempo suficiente na segunda parte, que vai ser muito importante para todos. Então, nós vamos lá. Nós costumamos iniciar nossos trabalhos apresentando uma imagem muito interessante que ela vai dar uma ideia para nós todos, que é justamente essa aqui, gente. Ô Jesus. Então vamos botar para cima aqui. Essa aqui. Aqui ela é dupla. No lado direito, nós enxergamos um mar calmo, bonito, belas praias, lindas edificações, meio de transporte terrestre e aéreo, justamente para nós passarmos uns dias tranquilos, umas praias maravilhosas dessas. Por falar em praia, a gente está falando da saúde financeira, que vai ser a segunda parte do nosso programa de hoje. No outro lado, nós enxergamos uma frase muito importante: a oportunidade da sua vida chegou. Mas aqui nós temos um alpinista que subiu no topo de uma montanha para assistir o nascer do sol, mas por cima das nuvens. Veja que paisagem bonita. Mas para chegar a isso ali, ele tem que ter muita disposição e saúde, que é justamente a primeira parte que nós vamos ver hoje. Por falar em saúde, nós vamos mostrar aqui uma frase muito interessante que é muito importante. A vida moderna promove os principais causadores da enfermidade. No lado direito desse slide, nós enxergamos uma pessoa passando defensivo nas fruteiras para produzir os frutos melhores. O defensivo faz parte dos agrotóxicos, que a agricultura teve que lançar mão de produtos químicos para produzir mais. E esses produtos químicos são chamados de agrotóxicos. Mas tem um detalhe importante: eles têm um inconveniente, eles têm uma carência. Nós temos certeza de que os agricultores respeitam a carência, mas a chuva não. Então, quando chove, gente, veja ali, a chuva cai nas fruteiras, leva esse defensivo para o solo, se mistura com os agrotóxicos, os adubos, e vão para o lençol freático. E quando nós tomamos água, estamos tomando esses venenos aí. Deixa o nosso sangue, o nosso corpo mais ácido. E veja, e no outro lado do slide, nós enxergamos uma menina fazendo um lanche com a comida industrializada, porque a indústria passou a fazer comida também. Pode ser até uma comida gostosa, mas é uma péssima nutrição, porque é tudo ácido. Deixa o nosso corpo mais ácido, o nosso sangue também. E ainda por cima, ela está tomando refrigerante. Um copo de refrigerante, nós temos que tomar 32 copos de água ionizada para eliminar os efeitos nocivos do refrigerante. Isso é tão verdade que em 1931, um médico cientista alemão, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido, que é isso aqui, o Dr. Otto Eschenburg, 1931. Então, ele descobriu que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido e da diminuição do oxigênio do sangue. O sangue ácido é acidose. E a diminuição do sangue, do oxigênio do sangue, é a hipóxia, aquela que levou muita gente a óbito. Já em 1954, os cientistas descobriram que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias. Veja, o que eles fazem? Eles procuram, querem se completar. Veja aqui o radical livre, se adere na membrana da nossa célula, extrai o elétron da nossa célula e eles querem se completar. Então, o que é um radical livre efeituoso? Nada mais é do que um átomo de oxigênio que faz um elétron. Eles querem se completar. Então, tiram o elétron das nossas células e tirando o elétron da nossa célula, o que que acontece, gente? Veja ali, tira o elétron. Só que a nossa célula sem elétron, ela tem a morte precoce e deixa uma abertura onde que entra as patologias. Isso tudo, gente, é nocivo para a gente, atrapalha muito a nossa vida. Porque o nosso corpo produz quatro radicais livres
positivos, que é a imunidade, a cicatrização, a coagulação. Nós temos aqui, gente, aqui, veja, a imunidade, a cicatrização, coagulação e a ptose, eles são positivos. Olha que pele bonita, jovial. Mas quando os radicais livres efeituosos roubam elétrons aqui, olha como é que fica a nossa pele envelhecida. Dá a impressão de 90 anos ou quando nem tem 30. Então, envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição da membrana lipídica que também traz das patologias. Isso tudo é muito nocivo para nós. Como nós estamos falando de água, veio uma pergunta. Você sabia que 70% do seu corpo é composto por água? E vem mais uma pergunta. Será que a água que bebemos é de boa qualidade? Eis a questão. As águas são todas iguais? O que vocês acham? As águas do rio de hoje e as de 20 anos atrás são todas iguais? É evidente que não. Por quê? Porque elas são todas contaminadas e alimentam os lençóis freáticos. Grande parte das ETAs utilizam essas águas. Por isso, a Timol tem um filtro que limpa todas as impurezas da água, que nós vamos ver mais adiante. Mas então a água tem diferença. Vamos entender como funciona o que hidrata e uma água que não hidrata. Preste bem atenção agora no próximo slide, praticamente vai ser um resumo da primeira parte. Aqui nós temos um exemplo da nossa célula. Nós temos trilhões de células. A maior célula que nós podemos enxergar a olho nu é o óvulo feminino, que mede 0,5 a 0,7 de milímetro. É a única célula que podemos enxergar sem lentes. Mas veja, todas as células têm uma abertura que entra uma molécula de água por vez. E aí resta fazer uma pergunta. Sabe o que que é a molécula? A molécula d'água é a menor parte que nós podemos dividir a água. Ela tem que ter duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Neste caso, nós estamos produzindo então a água destilada. Embora que essa água entre na célula, não vai nutrir, porque está faltando sais minerais. Então, para nutrir o nosso corpo, a água tem que ter sais minerais. E aqui nós vamos representar então uma célula, uma molécula da água completa. Só que os sais minerais vão ser representados como nutrientes, nós temos aqui. Então, tem nutrientes que nutrem as nossas células, tem duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Essa aqui é a molécula que nutre. Quando ela entra, expulsa as toxinas que tem e nutre a nossa célula. Então, nós chegamos à conclusão de que para a água nutrir o nosso corpo tem que ter sais minerais. Só que tem um detalhe muito importante, gente. A água, quando fica parada, ela fica parada mesmo. Só os sais minerais não. O que que eles fazem? Eles unem uma molécula com a outra e vão formando um grupo de moléculas. Este grupo de moléculas, tecnicamente, nós chamamos de caixa ou de clúster. Para entender melhor, nós vamos mostrar um cluster para vocês para poder entender melhor. Aqui, gente, olha, nós temos um cluster aqui com três moléculas. Mas elas não entram na abertura da nossa célula. Por quê? Porque a abertura é feita para entrar uma molécula por vez. Então, esta água, infelizmente, ela não nutre o nosso corpo. E veja o que diz aqui. A água sem tratamento magnético. Água dura e cheia de clúster, impedindo a penetração das moléculas dos poros das membranas, promovendo assim uma hidratação parcial das nossas células. Conclusão: esta água não hidrata. Então, esta água aqui nós a conhecemos como molecular. Então, nós temos essa ideia do que é uma água molecular. Ela não nutre o nosso corpo. Nós perdemos a imunidade. Foi justamente por causa disto que nos meados do século passado e no início deste, havia umas patologias que destruíam, que levavam a óbito muitas pessoas e o pessoal não sabia a origem. Estudos feitos chegaram à conclusão de que o problema estava na água. Deus se compadeceu com a humanidade. Ele iluminou o ser humano, profundo conhecedor de magnetismo e eletricidade, e este, para poder estudar melhor, percorreu os países adiantados em magnetismo, estudou bastante, levou, produziu anotou uma série de informações
e depois de vários meses voltou ao Brasil, ficou estudando as anotações feitas e depois de meses ele apresentou o resultado para a humanidade, que é isso aqui, gente. Ele é o Silo Simon, é um silo com ímã dentro. Os ímãs com vários ímãs cientificamente selecionados e alinhados, de tal forma que ele produz um fluxo magnético. Mas eu vou mostrar para você quem é que fez isso ali que fica melhor. Este é o produtor desse ali, é o nosso presidente, Carlos Henrique Pereira da Silva. Sempre que aparece a imagem dele ou o nome, nós fizemos uma reverência porque é a pessoa iluminada. Vocês vão entender porque nós fizemos isso. Mas vejam só. O que que ele pensava naquela época? Uma visão única acerca da necessidade. Sabendo dos perigos de consumirmos água de má qualidade por longos períodos, o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timon em 2004, com uma missão em mente: proporcionar qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de verdade. Então nós vamos ver o que que ele produziu. Veja. Aqui nós temos então a água que não hidrata. Se nós colocarmos aqui o Silo Simol, né, e a água universalmente é conhecida como H2O. Então, quando a água, o H2O, passa pelo fluxo magnético, esse fluxo magnético, o silocimol, quebra a molécula d'água, destrói a molécula d'água, separa os clústeres, deixa as moléculas soltas, livres, de tal forma que ela entre em qualquer orifício da nossa célula. Veja aqui, olha. Fica soltas, livres, entra em qualquer abertura da nossa célula, expulsando as toxinas e nutrindo o nosso corpo. Aqui nós podemos ver o seguinte, que uma água tratada magneticamente, uma água leve e de melhor absorção. A magnetização quebra os clústeres, diminuindo a dureza da água, promovendo uma hidratação e alimentação total das nossas células. Chegamos à conclusão de que esta água hidrata. Logo, nós temos aqui uma conclusão da água que hidrata e água que não hidrata. A água do estado molecular não hidrata. E esse aqui do estado iônico hidrata. Então nós vamos trabalhar em cima dessa aqui. Quando a água passa pelo silocimol que leva aquele fluxo magnético, tecnicamente essa operação é chamada de hidrólise. Eu vou fazer um apelo para estudem bem a hidrólise, que a hidrólise é importante, nós sabemos direitinho. Mas como que estão iniciando e não tem ainda todo esse conhecimento, eu vou dar uma dica, como que vocês podem responder para um cliente, se o cliente perguntar o que é hidrólise. Vocês poderão responder o seguinte, como o fluxo magnético do Silo-Simon, ele transforma a água do estado molecular para o estado iônico. Vocês estão dizendo que é hidrólise, mas vocês têm que estudar a hidrólise porque ela é muito importante. E o que que faz a hidrólise? Veja como é que deixa as moléculas soltas, livres, independentes. Pois muito bem. Então, no lugar do H2O, nós vamos encontrar OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Os íons de hidroxila eles são negativos. Eles vão sequestrar todos os sais minerais do nosso corpo, que eles são todos positivos. Porém, tem dois sais que são positivos, que é o caso de cálcio e magnésio. Mas nem todos os mananciais de água do Brasil contêm cálcio e magnésio. Então a fábrica, para suprir esse inconveniente, colocou no recipiente parecido com o do Silucimol, pedra de dolomita, são umas rochas profundas, ricas em cálcio e magnésio. Se porventura a água que nós estamos usando tiver deficiência de cálcio e magnésio, então ele libera os índices necessários para poder fazer os hidróxidos alcalinos. Porque como que os íons de hidroxila sequestram todos os sais minerais, e como tem dois sais minerais positivo, que como nós falamos há pouco, é cálcio e magnésio, eles necessitam de duas moléculas de hidrogênio, dois íons de hidrogênio, para poder fazer o terceiro elemento, que são os hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio.
E vocês poderão perguntar, mas qual é a diferença que tem do hidróxido alcalino de cálcio e magnésio com o cálcio e magnésio? Nós vamos dizer, é grande a diferença, porque o hidróxido alcalino, ele é absorvido pelo nosso corpo 3 vezes mais rápido que o cálcio e magnésio. E o cálcio e magnésio, para poder fazer os benefícios, os efeitos benéficos para o nosso corpo, necessita da vitamina D. Se não tiver a vitamina D, o que acontece? O nosso corpo absorve mesmo assim o cálcio e o magnésio. Só que, em vez de fazer os benefícios benéficos, faz os maléficos. Produção de cálculos renais, entupimento dos vasos dos rins, entupimentos capilares, produção, a calcificação das artérias e das veias, e uma infinidade de outros produtos que atrapalham totalmente a nossa vida. Ao passo que os hidroxacarinos não precisam da vitamina D. Portanto, ele é absorvido 3 vezes mais fácil para o nosso corpo. E outro detalhe, ele sequestra todos os sais minerais, leva esses sais minerais para as nossas células, nutrindo as nossas células, expulsando as toxinas que tem, aumentando a densidade mineral dos nossos ossos, inclusive. Por quê? Porque depois de nutrir direitinho o nosso corpo, vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. Em outras palavras, quem tem a osteoporose, tomando essa água, em pouco tempo, ele vai aumentar a massa óssea, com testes científicos internacionais que comprovam esse benefício. Bem, gente, nós poderíamos ficar aí falando a tarde toda, mas infelizmente temos assuntos mais importantes para nós falarmos. Antes, porém, eu quero agradecer o nosso presidente, Carlos Henrique Pereira da Silva, pelo Silvio Simões, que graças a ele eu obtive uma sobrevida. Mas vamos lá, gente. Então, agradecemos a presença de vocês, a paciência que vocês me aturaram até agora, e vou convidar, então, se tiver alguma dúvida, podem perguntar agora, ou então, no fundo, mais à tarde, nós vamos ter tempo suficiente para as perguntas e respostas. Eu vou convidar o mestre Borges, que ele dê continuidade aos trabalhos e que ele nos indique uma solução para uma bactéria que está tomando conta da humanidade, que é a bursite. A bursite está tomando conta da humanidade, gente. A bursite não é aquela que dá a dor nos ombros, não, não. É uma dor que dá no bolso quando vai pagar no fim do mês um título, o bolso está vazio. Então ele vai nos dar a condição para nós poder encher o bolso. Então, Borges, a sala está com o senhor, tá? Muito bem, senhor Francisco. Como sempre, colocando com muita maestria a parte física da água e dando esclarecimento como a célula funciona. E para ela ser bem nutrida, como muito bem mostrou o senhor Francisco nos slides, esta água ela tem que ser leve para penetrar lá no núcleo da célula, né? Entrando lá no núcleo da célula é que ela vai nutrir. Por isso que a gente toma água devagarinho, em golinho, e pode bochechar ela para ter melhor aproveitamento. Tá certo? Um fator importante, além da Olga, tem outros convidados também, né? Que estão na sala pela primeira vez. Mas antes de nós passarmos para os convidados e passarmos para a parte física, nós vamos ouvir a Creuza um pouco sobre os benefícios da pessoa ter sua franquia. Acho que fechou de novo, Creuza. Abre de novo, fazendo favor. Abre seu som. Hum, Isso. Eu Muito já bem. abri. Seja bem-vinda. Creuza, como Obrigada, é que era Giovanni. antes e como é que está sendo agora para você como uma franqueada da Timol? Boa tarde, sou Borges, boa tarde a todos. É com grande prazer que falo sobre a minha experiência de ser uma franqueada da Timol. Eu fui empresária no ramo de corretora de seguros e atuei por 15 anos. E isso encerrei minha atividade há 7 anos atrás, porque as minhas filhas se formaram em outras áreas e não quiseram assumir a corretora de seguros, porque nada mais é do que ser uma vendedora, né? Uma corretora de seguro também. E elas não têm tino para isso. Então, elas falaram que se depender
de vender, elas iam passar fome, né? Então, uma se formou em economista, a outra se formou em estatística. Então, tem nada a ver com vendas, né? E a vendas é muito área pessoal. E aí eu falei assim, já que é assim, eu com uma certa idade, né? Se for para eu continuar, se fosse, eu teria que montar outro esquema, correr atrás de mais clientes, sabe? E eu já estava cansada desse ramo. Por quê? Porque cada venda que eu fazia, ou um fechamento de seguro, eu ganhava R$ 100, 150, sabe? E a concorrência era muito acirrada, porque já na época a gente tinha corretores, uma corretora muito antiga aqui em Americana. E essa corretora, ela já estava no mercado já há 50 anos com 22 corretores, tá? Então, ali era uma fábrica de vender seguros, né? Nós, que éramos uma corretora pequena, gente, a gente tinha que dar umas braçadas feias, viu? Para conseguir vender. E aí, o que acontece? Nosso lucro era menor, né? Porque se você empatasse, ia ficar onde estava, né? Aí, conclusão, a gente tinha que estar ali, no mínimo da comissão, sabe? Para poder segurar o cliente. Então, era uma luta. Quer dizer, eu não matava um leão por dia, acho que eu matava uns 10, acho, para conseguir. E o ganho era muito pouco. Além de tudo, eu tinha que ficar com o cliente por um ano nas costas, porque rezando para que não dê sinistro, né? Se der uma perda total, é um outro trabalho que eu já não ia ganhar, porque já estava dentro daqueles R$ 100, né? Aí eu vi que eu fazia porque eu gostava também, eu gosto de vendas, né? É minha área. E como eu lancei a ser uma corretora de seguro, eu tentei ser a melhor, vamos dizer, né? Pelo menos para minha corretora. Mas não foi fácil, seu Borges. Chegou uma hora que. E quando dava sinistro, aí a seguradora vinha na minha corretora e reclamava ainda. Ó, a tua carteira tá com muito sinistro, não sei o quê, sabe? Aí, além de tudo, só ganhar R$ 100, eu tinha que aguentar. Eu era, quer dizer, prensada, um sanduíche, né? Acima, as seguradoras, abaixo, os clientes, né? Era pressão demais por todos os lados. Chegou uma hora que deu um chute na minha cabeça, eu falei, chega, não aguento mais. Aí a Alice, né, que é minha patrocinadora, me apresentou a Timol. Na época, seu Borges, que eu tive um sinistro ferrado, sabe aquele sinistro que derruba a gente? Entendo. É. Porque eu não era nem culpada. E a pessoa, ela foi mentirosa, ela foi injusta, sabe? Não pagou a parcela, trocou de carro, ele bateu, né? Além de tudo, eu tive que morrer com as franquias, né? E ainda tive que acionar o seguro de corretor, que eu tinha à parte. Assim mesmo, aquele mês eu não ganhei nada, só paguei. Então, além de ter aquelas despesas fixas, ainda tive que pôr dinheiro, porque eu tive que bancar uma parte do conserto do terceiro, né? E além de tudo, esse Mas, cliente que me deu uma baita de dor de cabeça, seu Borges. Foi naquele momento que, sabe, quando dá um troço assim na cabeça, eu falei, não, gente, é demais para minha cabeça. Eu falei, eu não aguento mais isso aqui. E a pessoa pressionando, vou te processar, vou processar a seguradora. Só que ele, seu Borges, ele não tinha pagado o boleto da diferença do seguro, sabe? Que ele trocou de carro. Acontece que eu não tinha um comprovante dizendo que eu tinha entregue o boleto para ele. Aí ele ficou minha palavra contra o dele, né? Eu não tive saída. Eu tive que bancar uma parte. Então foi aquele momento que acho que Deus falou: Creuza, chega, vai para Timor. Ele assim, apareceu. Aí eu tinha falado assim: ai Deus, dai-me um trabalho que eu ganhe mais, que eu trabalhe menos, que eu não aguento mais. Aí eu trabalhava
12 horas por dia, no mínimo, 9 às 9, trabalhava. Ou sábado ou domingo, não tinha feriado, não tinha vida social, não tinha férias, não tinha nada. Então, Malemar conseguia ganhar um pouco e as despesas, né? As despesas fixas vêm. Eu tinha duas funcionárias, então, quer dizer, era uma luta mesmo. Aí eu falei, ai, não, Deus, dá-me um trabalho que eu ganhe mais e trabalhe menos. Eu ficava pedindo. Aí apareceu a Alice, minha amiga. Foi aí que eu entrei na Timol e vi que realmente o ganho é muito bom. Um filtro Hipermini, quando eu vendi, ganhei R$ 850. Eu achei, nossa, excelente. Um Megasoft ganhei 1.200. Eu falei, nossa, tá no serviço que eu pedi a Deus mesmo. Foi aí que eu entrei na Isso. Timol. Fantástico, muito bem, meus parabéns. Agora vocês vejam que o comércio hoje, ele realmente, na CLD ou o empresário, sem contar isso que a Cleusa não falou, as despesas, além do trote que ela levou, da expertise da pessoa que pegou ela, as despesas fixas. Sim, Aluguel, telefone, né? Os próprios funcionária, funcionários, tudo isso tem que depositar o FGTS, né? Tem que o sim. INSS, senão não tem como funcionar. 30 dias você não Sim. pagou, nos próximos 30 dias você não tem nem como emitir nota, boleto, nada. Tranca tudo. Na federal, na Uhum. estadual. Então, na Timol, qualquer negócio que você fizer e vai ter benefício para a pessoa, uma pulseira, você tem um ganho Verdade. já de praticamente R$ 100, não é mesmo? É, Então, é fantástico nós trabalharmos com a Timol. E se você fizer uma franquia? A franquia é, Ouro, ela te dá 3.350. Fantástico, você faz. E se você trabalhar tanto quanto trabalhava num seguro para fazer uma franquia, com certeza você vai franquear a pessoa. Fazer ela é, enxergar o grande mercado que tem. Por quê? Toda pessoa que respira perto de você, ela é um candidato a ser um franqueado. Por quê? Porque ela e a família dela bebem água. sim. Outra, ela não precisa ter estoque. Ela não precisa estar 12 meses cuidando da pessoa. Se ela vende um produto, um jogo de combo, Silocimol Uhum. e Top H+, um combo mega ou mini, ela vai trabalhar em torno de 40 a 60 dias acompanhando a pessoa para ela ter mudança de hábito em beber água. Sim. Ela vai ter, você vai ajudar ela e vai acompanhar ela. Porque nesse meio tempo também ocorre o quê? Pode ocorrer a crise curativa. Comigo mesmo, a semana passada eu instalei um filtro com os combos dentro e a pessoa sofre há mais de 20, 30 anos de enxaqueca. No dia que eu fui lá instalar, já no que eu instalei, eu pedi para ela um paninho para ela e ela colocar na cabeça que ela tinha. Já deu uma melhorada. Aí, esse ficou da semana passada até sábado razoável. No sábado, de certo, ela exagerou no doce ou alguma outra coisa, ou se incomodou, a enxaqueca, pimba. O que que você faz numa situação dessa? Uhum. Incentiva ela a dobrar a quantidade de água, tá? Já era ruim, ela tomava água só quando tinha sede. Por isso, então, vem acumular os problemas. Aí você tem que mudar este hábito, entendeu? Então é muito importante que você faça o acompanhamento. Mas passou-se os 60 dias, você faz realmente o acompanhamento, a revisita, e aí ela já vai estar bem. Vai estar 99% das coisas controladas. Mas nesses mesmos 60 dias, com certeza, você fazendo o acompanhamento na ficha e vendo o que controlou, você não coloca lá na ficha de acompanhamento melhorou.
Porque se ela não tomar água adequadamente, não melhorou, vai voltar novamente. Aí você coloca do ladinho aqui, ó, controlou, controlou, né? Uhum, Controlou. Por exemplo, aqui, ó, a pressão, mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Porque é uma pessoa de idade. Se ela não toma água adequadamente e ela toma remédio, se a pressão é alta e ela toma água, e às vezes ela deixa meio sem tomar, a pressão vai começar a oscilar, entendeu? E o uhum, importante, nunca peça para o seu cliente parar de tomar remédio. Quem tira ou coloca remédio é o médico. Só um segundinho, acho que tem. Deixa eu ver alguém chegando aí. Mas a minha filha vai atender. Tá bom. Então, isso que é de extrema importância. E outro detalhe importante, que nem os novos aqui. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Vamos ver se eu entro aqui. E vamos ver o benefício das franquias, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. A Tatiane é franqueada também, né, Tatiane? Tatiana é franqueada. Tenha uma convidada na sala. Compartilhar com vocês. Vamos compartilhar aqui. Aí, estão vendo minha tela? não. Alexandre, sim. Ah, Não? sim. Agora Então, sim. já vai entrar lá. Já vai entrar lá essa danada. Aqui, vamos aqui no Timol, porque na Timol, eu sempre cito que você tem 7 benefícios. O primeiro deles é você vai entrar numa empresa vitalícia hereditária. É benefício para você e para sua família, os que vêm depois. Outro benefício. O seu Francisco falou que depois que ele começou a beber a água, ele teve uma sobrevida e diminuiu, ou o médico, depois de fazer os exames, tirou os comprimidos que ele tomava. Então já teve a liberdade do remédio. Sendo assim, ele tem uma terceira liberdade, que é o quê? A liberdade financeira, porque começa já a sobrar mais dinheiro. E ele tem a oportunidade de trazer outras pessoas e ganhar dinheiro também, não é mesmo? Qual a outra liberdade que nós temos? De trabalhar nacionalmente, internacionalmente. Então, eu sempre falo que é um projeto multilingüe e multirracial, a Timol. Porque você pode trabalhar nas redes sociais em mais de 30 países. E você pode franquear a pessoa. Eu mesmo ajudei uma pessoa lá de Itapema fazer uma franquia para uma pessoa na Suíça. Na época, ela pagou em franco, porque se ela fosse pegar o euro e passar para o dólar, ela ia perder dinheiro, porque o euro é mais caro que o dólar. Então, o franco, que é a moeda que girava lá, ela pagou a franquia dela, tá certo? Qual a outra liberdade que nós temos? A liberdade de idade. Aqui na sala estamos agora, dos que estão vendo que está aberto, são tudo ENTA, 40, 50, 60. Se tiver alguém com menos de 40, se acusa aí. Levanta a mãozinha aí. Olha, tem a Tatiana, eu sabia que ela ia se acusar. E, mas Tatiane não tem menos de 30, Tatiane, ou 30, 38.
Olha, tá no ENTA, tá quase no Quase 40, no né? ITA já. Tô mais É. pro ENTA do que pro 30, né? Agora, qual é o benefício da idade? Se a Tatiane conheceu uma pessoa só por ano, quantas pessoas ela conhece? 38. Mas se ela conheceu uma por dia, multiplica isso por 38 vezes 365. Seu Francisco, com 86 anos, quantas pessoas? Então, quanto mais a idade aumentar, mais o baú de riqueza em nomes e pessoas você tem, tá? Então, por isso a liberdade de idade. E colocar pessoas de idade também no projeto também é bom, porque o que eles falam é lei. O depoimento deles é bom, porque isso impacta outras pessoas, não é mesmo? E que nem já da idade da Tatiane para baixo, é a geração que gosta muito das redes sociais. Tem muito mais facilidade do que o Borges e do que os outros com mais idade, porque pegou a geração mais ou menos deles. Então, eu sempre cito que nós temos a oportunidade e só tem a Tatiane de mais nova, que menos de 30 não tem nenhum aqui. E com a facilidade das redes sociais, eles vão ganhar muito dinheiro. E o do primeiro trabalho, de 18 a 25 anos, essa geração mexe muito nas redes sociais. Eles têm muita facilidade. Essas pessoas entrando, elas já bombam já dentro do projeto. Porque a orientação, nós temos sobra de treinamento e orientação. No sábado tivemos uma orientação fantástica, com comprovações científicas. Hoje de manhã, com Orlando, um conhecimento, um baú também de orientação sem tamanho. As palavras do Orlando muito bem colocadas, né? Sempre com muito conhecimento, né? Ele falou ali que muitas vezes nós procuramos ou fizemos depoimento falando e pedimos para outras pessoas, até mesmo no grupo, a respeito de se a água magnetizada é bom para isso, para aquilo, para aquele outro. Ela em qualquer situação ela é boa porque ela é água, água pura e com vida. E qual a forma de nós dizermos? A água é para estabelecer a saúde. Veja a colocação. A água, ela magnetizada, ela estabelece a saúde. Não é mesmo? Então, qualquer situação, qualquer patologia, ela vai ajudar a estabelecer a saúde. Tá certo? Então, agora você quer entender por que ser um franqueado? Porque você tem ganhos. Vamos ver os ganhos de você ser um franqueado? As vantagens? Vamos lá? Ali, ó. Primeira vantagem. Você ganha em venda de produtos. Lembra que eu falei que vendendo já uma pulseira, praticamente você ganha R$ 100? Você pode progredir dentro da empresa e ter bônus de indicação. Você pode ter bônus de líder. Você pode ter bônus Unilever. Você pode ter bônus binário. A empresa também te bonifica. Quanto mais você trabalha, ela bonifica. Esse mês ela bonificou nós, distribuidores e franqueados, fazendo duas franquias, nós ganhamos um Hiper Mini que você vende a 990. Você sendo um líder para ajudar uma pessoa a fazer uma franquia, um líder de fechamento, você ganha um combo mega fazendo uma franquia ouro. Isso, e se você fizer uma platina, você ganha dois combo mega. Então, ao invés de ser 990, você ganha 1.980. Praticamente R$ 2.000. Dá mais que o salário normativo do dia a dia. Não é mesmo? Agora, vamos entender. Quando você pode ganhar R$ 700 em dinheiro na conta, dois combo mega, um combo mini e 500 pontos que vão contar nas premiações. Eu sempre gosto de passar este vídeo aqui para todos e principalmente para os convidados, porque a pessoa ouve e vê. Aí ela grava. Ela está fazendo duas coisas. Está ouvindo e vendo. Vamos ouvir este vídeo?
Já indicou algo que gostou para alguém? Por exemplo, um serviço de um mecânico que gostou, de um médico, a comida de um restaurante, por aí vai. Acredito que já tenha feito isso alguma vez. Você indicou esses serviços porque sabe que coisas boas merecem ser compartilhadas. Mas ao indicar esses serviços, você já recebeu alguma coisa em troca? Difícil, né? Geralmente os únicos que se beneficiam é aquele que você indicou e aquela pessoa que recebeu essa indicação de um bom serviço. Mas aqui na Timol é diferente. Na Timol você indicou, ganhou. Sempre que indicar alguém que topar trabalhar conosco, a Timon enxerga que você merece ganhar algo também. E todos nós nos beneficiamos. Veja só como isso funciona. Se a pessoa indicada adquirir a franquia Prata, você recebe na sua conta R$ 350, simplesmente por ter indicado ela. Agora, se a franquia for Ouro, esse valor sobe para R$ 700. Mas não é só isso. Ao indicar uma franquia Ouro, você ainda leva de bônus 2 combos Mega e um combo Mini, podendo elevar seu ganho em até R$ 3.350. Nunca uma indicação te rendeu tanto, não é mesmo? Você vendo todos esses benefícios que trabalhar conosco traz, não acha que vale a pena compartilhar com outras pessoas? Com certeza. Reconhecimento assim, só aqui, na Timol, unindo sonhos e saúde. Notaram aqui, então, a importância de você ser um franqueado? Ali falou de 5 bônus, mas nós temos 6, até mais, porque nós temos também o bônus de início rápido. Você que é convidado, você vai entrar no trabalho e você conhece 4 pessoas, né? Dessas 4 primeiras que você lembra agora, 2 entram no negócio. Automaticamente você já ganha o bônus também de início rápido, que é mais um bônus. Cada franquia você fazendo ouro também, você vai ganhar mais R$ 200. Tá certo? Então é importantíssimo isso. No próximo mês, novamente, se você trouxer mais 2, também você vai ganhar. E deu para você entender claramente aonde você ganha os 3.350 aqui. R$ 700 em dinheiro na conta e 2 combos megas e mais um combo mini, que fecha os 3.350. Agora, se você tem um amigo que é investidor, aí você vai colocar para ele a franquia Platina. Por quê? Quem é investidor, a franquia Platina, ela vai dar 1.000 pontos para a premiação no futuro, 1.400 em dinheiro na sua conta, mais 2 combo mega e um combo mini. Então você vai faturar aqui R$ 4.050. 1.400 na conta. Se você fizer nos primeiros 15 dias uma franquia e na outra quinzena fizer mais uma, você coloca 2.800 em dinheiro na sua conta. Tá certo? E depois tem o bônus binário Unilever, que isso depois, quem convidou você e vai ser seu patrocinador, ele vai ter prazer em ajudar você a entender este ponto importante aí. Tá certo? Eu abro para perguntas a respeito das franquias e também sobre aquilo que o senhor Francisco falou. Quem está pela primeira vez, eu acho que a Lourdes, né, falou, ficou alguma dúvida, ou a Olga, alguma dúvida do que a gente falou? Diz aí, por favor. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não, porque a Geralda, aqui a Tatiane coisou, ela também, ela já me explicou Muito sobre o bem. benefício, inclusive até o marido dela, que tem diabetes ou princípio, já teve assim uma melhora bem gradativa, Bem segundo ela. significativo. É, E tem realmente, é só ele beber água. Bem lembrado. Tinha um, ela men- falou para tinha um menino aqui fazendo umas grades para mim, uns anos atrás, e ele era diabético, eu não sabia, né?
E nisso ele foi lá trocar um disco e o disco pegou no canto de uma soda e quebrou e pegou no dedo dele. Tchum! Meu Deus. Aí ele disse: Meu Deus do céu, agora quero ver quando é que eu vou voltar a trabalhar que eu tenho diabetes. Opa, para aí. Tem diabetes? Tem. Então, olha, por capricho, você vai já, colocamos água e colocamos, amarrando no dedo dele, e você vai beber água, mas tem que beber. Traz uma garrafa de 5 litros, eu empresto a minha hoje para tu levar, e amanhã tu traz uma garrafa e vai vindo buscar. Ele falou que em toda a vida dele, mesmo diabético, nunca foi um processo tão rápido. Em 3 dias, cicatrizou. Porque Que quem bom. tem diabetes é complicado quando se corta, né? A cicatrização é muito difícil, tá? E essa é a realidade, vai fazer. E para a Olga também consulta a pessoa que ele convidou, você pode usar mais de um cartão para fazer sua franquia. Além da franquia ouro, também você tem a prata e tem também a bronze. Só que a franquia ouro, ela é financiável por ela mesma. Por quê? Porque ela vem um combo grande, lá na sua franquia vai vir, e um combo pequeno. Aí você vende, segura esse para sua casa e vende o pequeno, você paga a tua parcela e sobra dinheiro. Olha lá o seu Francisco mostrando o combo mini lá, ó. Eu tenho uma, tá lá dentro ó, combo mega vem na franquia ouro e vem como mini. E todo o material para você trabalhar, tá? Todo o material para você trabalhar. Uma bolsa, as fichas de pesquisa, os cartãozinhos para você fazer, colocar seu telefone atrás, vem um bloquinho com 50 cartõezinhos desses. A ficha para você fazer os nomes das pessoas que você quer que sejam teu amigo no projeto. E um detalhe importante: qual a empresa que paga para você trazer um amigo seu para trabalhar? Só a Timol. Não tem outra empresa que paga. E a Timol paga, Verdade. tá certo? Então, empresa Uhum. fantástica, meu povo. Alguma dúvida? Alguma coisa a mais? Tatiana, alguma colocação? Pode abrir o som, Tatiana, se quiser. Aí, abriu. Só complementar aí, né, em relação às franquias. Quando eu fui apresentada ao projeto, a princípio eu ia comprar um combo mega, que foi apresentado pelo Borges, e um combo mini, né? Que é igual o que eu tenho aqui na minha squeeze. E, devido à condição de saúde que estava a minha filha do meio, a gente viajava 500 quilômetros 2 vezes ao mês para deslocar da minha cidade até Belo Horizonte, para ela poder passar nos especialistas. Então, era 2 semanas em casa e 2 viajando, devido à condição grave de saúde que ela estava. E a menina que me apresentou, né, minha patrocinadora, Michele, ela não tinha falado da oportunidade da franquia, porque eu não conseguia trabalhar. Só que, porém, como eu sou muito curiosa, o que que eu fiz? Quando ela me apresentou, falou o site da empresa, eu fui pesquisar. Porque eu falei para ela assim: Ô Michele, eu vou comprar um combo mega e vou comprar um combo mini. Você já pode trazer para mim no domingo, que ela me apresentou no dia 8 de fevereiro do ano passado. Aí eu falei assim: no domingo, que seria dia 12, você traz o combo mega para mim, que eu vou te pagar o combo mega, e vou ver como que eu vou fazer para você encomendar o combo mini para mim. Porque como eu viajo muito, eu vou precisar ter o mega na viagem e o mini, não, o mini na viagem e o mega no filtro em casa, né? E Exatamente. nisso, nesse período do dia 8 ao dia 12, eu fui pesquisar e eu vi essa apresentação das franquias. Aí foi que eu liguei para ela e falei assim: Ô Michele, você pode trazer para mim o combo mega? Eu te devolvo o combo mega se você aceitar, mas eu não vou querer ficar com o combo mega e o combo mini. Eu vou querer ficar com a franquia ouro, que ela já vem o combo mega e o combo mini. Aí foi quando eu comecei a trabalhar. Então, para a gente, quando a gente não tem, né, o projeto e tem essa oportunidade, é É, muito melhor a gente já iniciar na franquia, porque a gente já uhum. tem esse direito de venda. Muito bem. E outro detalhe importante, né? 15 dias de correria você tinha aqui e lá, aqui e lá. Você conseguiu se organizar e trabalhar.
Vê a oportunidade. E Eu, nunca mais fomos a Belo Horizonte para médico. A gente foi, eu conheci a Olga em fevereiro desse ano que a gente foi a passeio para Sete Lagoas, graças ao projeto da Timol, que eu tenho uma franqueada em Sete Lagoas, conheci a Olga, Lina, e aí a gente nunca mais voltou. Então, 1 ano e meio que a minha filha não vai mais no endocrinologista em Belo Horizonte, na nefrologista, porque ela usava fraldas, porque não segurava o xixi, é, no psiquiatra, que ela tomava 8 antidepressivos, e também fugiu o nome do profissional, mas o que cuida da parte da hemorroida, porque proctologista, ela estava aguardando uma cirurgia de hemorroida e nunca mais é proctologista. teve uma crise de hemorroida. Vamos fazer o Proctologia. Isso para uma seguinte. adolescente de 8 É, anos. é, Isso, proctologista. Vamos fazer o obrigada. seguinte: na quarta-feira à noite, se você conseguir entrar, conta para nós aqui em detalhes esse depoimento. Às 21h30, se conseguir, senão na próxima segunda. Na quarta-feira à noite eu não consigo, mas a É, gente pode tá na agendar próxima um outro horário. segunda. Isso, a próxima segunda-feira às 14. Porque a gente faz justamente pensando no pessoal do trabalho voluntário e justamente esse pessoal que Não tem trabalha na curso. segunda. Exatamente, tá certo? Isso, a minha reunião é na quarta, por isso que eu não consigo. Ó, e nós também, eu sempre entro um pouquinho mais tarde, o seu Francisco abre a sala e depois eu chego e dou sequência. Bom, não tendo dúvidas, da minha parte, eu gostei de esclarecer alguns pontinhos. Agora, a empresa tem muito mais a oferecer do que é mostrado aqui. Se qualquer um de nós que estamos na sala quisermos saber mais, é só nós entrar lá, silosimol.com.br, e lá em cima em franquias, que nem a Tatiana fez, e viu. E lá esclarece tudo. A empresa é clara e muito transparente. Então, a oportunidade é para todos. Todos, todos, todos. Você conhece Clara pessoa e que tem objetiva. oportunidade. Tá certo? Seu Francisco, eu retorno à sala com o senhor. Muito obrigado a todos. Que o Criador amoroso nos dê orientação cada vez mais. Sabedoria. Nós temos Obrigado. também, agora na linha dos cosméticos, muito interessante. Tem também os florais, muito interessante. Os florais, eles não são remédios, né? Pode ser consumido sem problema nenhum. Nos rótulos dos florais tem como usá-los. Se que usar mais do que um por dia, pode usar, mas deixa um intervalo de meia hora entre um e outro. Isso é muito interessante. Uma dessas nós podemos falar sobre todos os produtos. Mas agradecemos a presença de vocês. A reunião está sendo gravada. Daqui a pouco nós vamos fazer a reversão e vai ficar no canal do YouTube. Quem quiser utilizá-lo, fique à vontade, tá? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. E vamos lá. Não esqueçam que nós estamos no mesmo barco. Enquanto uns remam, os outros jogam água fora, para poder fazer uma viagem mais tranquila. Com isso, Verdade. nós queremos dizer que somos todos irmãos, tá? Então, um abraço, gente. E vamos lá, vamos em Para você, frente. Obrigado a todos. para vocês também um abraço. Obrigada.